Muitos questionam a razão pela qual pessoas que se consideram escolhidas por Deus demonstram tamanha repulsa em relação à igreja, as falácias propagadas em seu nome, a verdade bíblica e a genuína comunhão com o divino. Este conteúdo se propõe a explorar amplamente esse tema, que frequentemente causa angústia e reflexão. A razão pela qual os escolhidos de Deus sentem-se desconfortáveis com a igreja pode ser uma fonte de descontentamento e frustração para muitos. Se você se identificou com esse título, possivelmente já vivenciou decepções em instituições religiosas ou conhece alguém que compartilha dessa sensação de desilusão. Nosso objetivo é conduzir uma conversa sincera e detalhada aos motivos que levam indivíduos verdadeiramente convertidos e profundamente conectados a Deus a se distanciarem de determinados grupos religiosos, apesar de manterem o propósito de buscar a presença do Altíssimo. Iremos desvendar as mentiras e divisões frequentemente disseminadas em nome do Evangelho, analisar o que a Bíblia realmente ensina acerca da vida em comunidade e refletir sobre as expectativas de Deus para cada um de nós. A intenção não é simplesmente evidenciar os erros das estruturas religiosas, mas sim guiar você em uma jornada de autoconhecimento e aprendizado fundamentada nas Escrituras. Por essa razão, convido você a permanecer comigo até o final desta reflexão, pois cada camada de compreensão revelará novas perspectivas e poderá trazer cura para feridas antigas, além de oferecer direcionamento para a sua vida espiritual. A expressão "escolhido por Deus", frequentemente utilizada em mensagens, pregações, hinos e conversas entre cristãos, provoca diversas reações. Muitas vezes essa denominação gera polêmica e interpretações divergentes. Mas afinal, quem são esses escolhidos? E por que o termo ocasiona desconforto ou até arrogância em certos contextos? A Bíblia, no Novo Testamento, apresenta diversas passagens que sugerem que Deus chama e destina homens e mulheres a cumprirem propósitos específicos dentro de seu reino. Um exemplo disso pode ser encontrado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que afirma: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Com esta passagem, podemos observar que o termo escolhido remete, antes de tudo, a uma responsabilidade e não a um privilégio que coloque alguém acima dos demais. A pessoa que se sente escolhida por Deus carrega consigo a consciência de ter uma missão, encargo e zelo especiais pelo nome do Senhor. Porém, em alguns ambientes, o conceito de escolhido é distorcido, quase como se implicasse uma classe espiritual intocada. Alguns líderes utilizam essa noção para se colocar acima de qualquer crítica e propagar que questioná-los seria como desafiar algo sagrado. Não obstante, ao analisarmos a Bíblia de maneira completa, vemos claramente que até os grandes heróis da fé, como Davi, Moisés, Pedro e Paulo, eram humanos e falhos, sujeitos à correção e disciplina divinas. Concluímos, portanto, que ser escolhido por Deus não é um título de nobreza espiritual, mas sim um chamado à vida e à pregação dos valores do reino. São indivíduos que tiveram um encontro genuíno com o Senhor, foram transformados de dentro para fora e, por isso, possuem sensibilidade espiritual para perceber quando algo não está alinhado com o coração de Deus. Sense injustiça e espírito de contestação. É justamente esse senso de missão e discernimento que faz com que muitos escolhidos por Deus sintam um profundo desconforto ao vivenciar situações que separam esse ideal de um cenário de verdadeira comunhão, especialmente quando se deparar as multidões buscam alívio e conforto nas instituições religiosas com a expectativa de encontrar um refúgio para suas almas. Entretanto,
Choque e frustração podem surgir quando a realidade da prática religiosa diverge do ideal propagandeado, resultando em um desconforto tão profundo que leva à ruptura do nexo com a comunidade eclesística. Para compreender esta situação complexa, é crucial distinguir entre a Igreja como instituição formal e a Igreja como um corpo vital, representando a comunidade dos crentes. A Igreja institucional, com suas estruturas organizadas, hierarquias e normas rígidas, desponta na história como extensões sociais dos primórdios cristãos. A institucionalização se consolidou tempos depois da ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, inserindo a Igreja no cenário de poder, conflitos territoriais e acumulação de riqueza. Embora a Igreja tenha contribuído para a preservação do conhecimento, através da conservação de manuscritos, e para o desenvolvimento social, através da fundação de escolas e hospitais, a história registra peripécias de corrupção, venda de indulgências e perseguições realizadas em nome da fé, sombras que assombram a tradição eclesiástica. Mesmo após os movimentos reformadores, as instituições religiosas continuam desafiadas por aspectos como o poder, a vaidade e a manipulação, características que se chocam com a mensagem evangélica de humildade e serviço. Em paralelo, o Novo Testamento apresenta um paralelo ao conceito de igreja como um organismo vivo, transcendendo as limitações físicas e organizacionais. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ilustra essa visão comparando a igreja a um corpo onde cada membro desempenha uma função singular e essencial. A verdadeira igreja, portanto, não se restringe a uma denominação específica, mas engloba a comunhão sincera de todos que renasceram em Cristo. A distorção emerge quando o indivíduo confronta a instituição eclesiástica, enxergando em vez de uma família espiritual, um sistema frio e manipulador, onde a competição, as hierarquias opressoras e o apego exacerbado a tradições se sobrepõem à mensagem de Cristo e aos princípios alicerçados em seus ensinamentos. Diante dessa incongruência, muitos fiéis se sentem profundamente decepcionados, levando-os a rejeitar, com dor e revolta, a comunidade religiosa que professava defender seus valores. Entre os fatores que concorrem para essa sensação de decepção e abismo entre a fé prophesied e a realidade vivenciada, destaca-se a hipocrisia e falta de transparência. Jesus, em suas pregações, criticou com vigor a hipocrisia, confrontando os fariseus, que pregavam a ética, mas viviam em completo contraste com os ensinamentos divinos. Na contemporaneidade, líderes religiosos com comportamentos escandalosos e desvios de conduta, que pregam santidade, mas demonstram arrogância e injustiças, ferem profundamente a fé dos fiéis que buscam uma comunidade autêntica. Além disso, a falta de transparência na gestão financeira e administrativa, a ocultação de informações e a restrição do acesso à veracidade causam desconfiança e insatisfação, alimentando suspeitas de corrupção e desvios de recursos. Quando a igreja prioriza aparências em detrimento da verdade e da clareza, a sensação de decepção se intensifica. Outro fator que leva muitos crentes ao afastamento é o autoritarismo e a manipulação espiritual presente em algumas lideranças eclesiásticas. Atitudes impositivas, o controle excessivo sobre as decisões dos fiéis, a restrição de liberdade individual e a distorção de mensagens bíblicas para sustentar o poder são práticas que deslegitimam a liderança e geram revolta. A falta de um ambiente de livre-arbítrio em algumas religiões impede a sua verdadeira essência. Quando a busca por liberdade interior e o questionamento são reprimidos, um clima tóxico se instala, assombrado pelo medo e pela obediência inabalável.
que contraria o núcleo da fé cristã. Esse ambiente não possibilita o autoconhecimento e o aprofundamento espiritual, forçando as pessoas a aceitarem dogmas sem questionamentos. Outro problema que mina a integridade de algumas comunidades religiosas é a distorção centralizada na riqueza material. Embora a Bíblia aborde a importância da generosidade, destacando a ética da oferta e do dízimo, algumas igrejas propõem uma mensagem reducionista, ligando a fé a um índice quantificável de prosperidade financeira. Essa abordagem ignora a complexidade da vida cristã, que abarca a vivência de provações, renúncias e o cultivo de um relacionamento genuíno com Deus, independentemente de sucesso meramente material. Lideranças mergulhadas em escândalos morais, como traições e desfalques financeiros, ultrapassam os limites aceitáveis de conduta ética. Essa hipocrisia, muitas vezes encoberta pela instituição, mina a credibilidade da comunidade religiosa e expõe a fragilidade do exemplo de vida pretendido. A ausência de disciplina bíblica e a perpetuação de comportamentos reprobáveis geram um ciclo de impunidade. A falta de transparência e a inércia diante das falhas de liderança fragilizam a instituição e despertam a insatisfação dos membros genuinamente comprometidos. Num ambiente de restrição ao diálogo e ao questionamento, o processo de busca e compreensão da fé é comprometido. A Reforma Protestante defendeu o acesso à leitura e compreensão direta da Bíblia por cada indivíduo, por entender que o diálogo e o confronto de ideias são pilares do crescimento espiritual. A repressão a questionamentos e incentivo ao medo e à obediência cega, reprimindo a liberdade de pensamento, promovem a alienação e a distorção da verdadeira essência cristã. Mentiras e ilusões alimentam a dependência emocional e espiritual indevida, causando danos profundos à saúde da comunidade religiosa. Algumas dessas distorções se manifestam como a afirmação de que a salvação se encontra unicamente dentro de uma denominação específica, cautelando o medo e a culpa. A Bíblia, no entanto, demonstra que a salvação é um dom gratuito da graça divina alcançado pela fé em Cristo, não por pertencer a um grupo religioso particular. A ideia de que a Deus se possa comprar bênçãos através de ofertas financeiras é outra distorção que se perpetua. A Bíblia ensina que a contribuição deve ser fruto de gratuidade e gratidão, não uma relação comercial com o divino. O conceito de infalibilidade de líderes religiosos também é um erro. Apesar da importância de honrar suas lideranças, o fato de serem falíveis torna-se inevitável, como demonstra o próprio Paulo corrigindo Pedro em Gálatas. A ideia de blindar líderes da crítica contradiz a prática bíblica de responsabilidade e autoavaliação. A escolha de líderes baseada apenas no carisma e não no caráter é um erro, que muitas vezes compromete a autenticidade da liderança espiritual. Jesus ensinou que os frutos e obras conduzem a uma verdadeira relação com Deus, a fim de avaliar a integridade de uma liderança. Por fim, a expectativa do fim do mundo imediato é frequentemente utilizada para justificar comportamentos questionáveis. Embora o retorno de Cristo seja esperado, a responsabilidade de viver uma vida reta e com amor é constante. A ansiedade manipulada por líderes é prejudicial e impede a construção de uma comunidade cristã verdadeiramente sólida. A distorção de ensinamentos, a falta de espaço para o questionamento e a superficialidade na análise de valores são obstáculos que impedem a construção de comunidades religiosas autênticas, honestas e que realmente promovam o crescimento espiritual de seus membros. A manipulação da fé para fins de controle ou exploração pode levar as pessoas a abandonarem o pensamento crítico e aceitarem injustiças por meio da criação de uma atmosfera de urgência.
Esses abusos, muitas vezes, levam a sentimentos de decepção, culminando em algumas pessoas abandonarem completamente a ideia de pertencer a uma igreja. No entanto, as Escrituras nos mostram que a comunhão é fundamental para a vida cristã. Somos, por natureza, criaturas em busca de relacionamentos. De acordo com o livro de Gênesis, o homem não foi criado para estar sozinho, evidenciando o caráter relacional de Deus, que existe como Trindade, e a necessidade do ser humano de construir laços afetivos saudáveis. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ilustra essa realidade utilizando a metáfora do corpo. Cada cristão é um membro deste corpo, interdependente, no qual diferentes partes trabalham em harmonia. Ele diz que o olho não pode ignorar a mão, um pressuposto que se aplica a todas as partes do corpo. Apesar das imperfeições inerentes à natureza humana, a comunhão genuína permanece como um pilar no plano divino para o crescimento de cada indivíduo. A importância do apoio mútuo, da correção fraterna e do encorajamento no processo de fé é enfatizada em Hebreus. O texto convida os crentes a se reunirem regularmente para fortalecer uns aos outros no amor e nas boas obras, demonstrando que a fé não foi destinada a ser vivida em isolamento. Com o título de A Noiva de Cristo, a Igreja é personificada em Apocalipse como a esposa que se prepara para o casamento com o Cordeiro. Esse amor incondicional e a purificação que Jesus proporciona à sua noiva exemplificam o valor que ele atribui à comunidade. É compreensível a frustração e até mesmo o trauma que algumas pessoas podem vivenciar em comunidades religiosas, levando-as a questionar a existência de uma igreja válida. No entanto, o amor por Deus permanece como uma constante, mesmo diante das falhas humanas. A chave, então, reside em distinguir entre Deus e os erros inerentes à natureza humana daqueles que representam a fé. A santidade divina não se confunde com a corrupção, a hipocrisia ou o autoritarismo que podem existir em algumas instituições. Deus permanece impecável, justo e amoroso, transcendendo as imperfeições daqueles que professam seu nome. Em busca de uma fé autêntica e genuína, se torna importante investir em comunidades saudáveis. Igrejas menores, com lideranças transparentes e acolhedoras, reuniões em lares baseadas na Bíblia e no espírito de serviço, podem oferecer alternativas mais seguras. O perdão, um pilar fundamental na fé cristã, é essencial para a saúde espiritual, mesmo quando a reconciliação completa não é possível. Perdoar, conforme ensina Colossenses, significa liberar o coração da amargura e do rancor, permitindo o avanço com leveza. As Escrituras nos convidam a um estudo aprofundado da Palavra de Deus, buscando compreendê-la em seu contexto histórico e com auxílio de comentaristas bíblicos confiáveis. Essa dedicação ao estudo pessoal é vital para construir uma fé sólida, capaz de resistir às decepções e falhas da humanidade. A busca por discernimento é crucial para evitar armadilhas e mazelas. Oração é a chave para fortalecer a intimidade com Deus, pois o Espírito Santo atua como o nosso guia supremo, ensinando-nos tudo, assim como dito por Jesus em João 14:26. A cultivar uma vida de oração sincera, onde possamos dialogar com o Pai, apresentar as nossas dúvidas, ansiedades e desejos, torna mais fácil discernir o que é certo do que é errado e podemos nos proteger de manipulação. Encontrar uma comunidade cristã autêntica é igualmente importante. Se a sua jornada espiritual vos leva a buscar refúgio na família de fé, um primeiro passo é visitar diferentes igrejas. Converse com líderes e membros. Observe como são manejadas questões financeiras, como reagem a questionamentos e críticas. Uma comunidade verdadeira prioriza a fidelidade à palavra de Deus, a transparência nas finanças e o cuidado genuíno uns com os outros.
É compreensível um certo receio após experiências negativas e desilusões, mas evitar ser condescendenal, considerando apenas você ou o seu pequeno grupo como detentor da verdade absoluta. Lembre-se que todos estamos em processo de crescimento e, por vezes, podemos cometer erros. Mantenha o coração aberto à correção do Senhor. Desenvolvimento de consciência crítica. A sua relação genuína com Deus e a importância atribuída à palavra levarão naturalmente à identificação de contradições, com menos predisposição para aceitar cegamente que lhe sejam apresentadas. Uma atitude de questionamento frente à hipocrisia, à falta de alinhamento entre o discurso e a prática, e aos traumas vividos em ambientes de manipulação, controle ou exposição de fraquezas, é um sinal de maturidade espiritual. Reação negativa à mercantilização da fé. Manifestam revolta ao ver o Evangelho transformado em produto comercial, centrado em dinheiro e bens materiais. O anseio por pureza e autenticidade na mensagem de Cristo impulsiona sua busca por uma igreja que não sacrifique os valores do reino. Preferem a ausência de comunidade a uma que pratiquem aquilo que consideram uma macula à mensagem de Deus. A história de fé precisa ser abordada com cuidado. Perceber distorções não significa renunciar à comunidade, mas sim reconhecer a necessidade de restauração. O exemplo de Jesus mostra que não se deve ficar em silêncio diante das injustiças. Ele enfrentou a hipocrisia e as práticas corruptas da época, denunciando-as ativamente. No entanto, ele também não desistiu de formar discípulos e de construir o projeto da família de fé. Cristo nos convida a seguir o seu exemplo, denunciar o erro, mas sem abandonar a missão de amar e cuidar do rebanho. Priorizar frutos do Espírito. A lista composta em Gálatas 5, 22, 23 define as qualidades que devem caracterizar aqueles guiados pelo Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma igreja que atribui mais importância a espetáculos, performances e arrecadações do que a esses frutos encontra-se distante do coração de Deus. Enfrentando a dor de se sentir enganado ou cansado de ter participado de uma igreja é totalmente compreensível. Dizer que os seus sentimentos são válidos, reconhecendo a sua tristeza, revolta e até mesmo raiva. No entanto, evite que esses sentimentos se transformem em amargura. Busque ajuda em aconselhamento pastoral com pessoas maduras e confiáveis, ou através de terapia com um profissional cristão ou em grupos de apoio. Abrir-se sobre a sua ferida é o primeiro passo para a cura. A jornada de restauração pode parecer desafiadora, mas lembre-se de que Deus tem planos grandiosos para a sua vida. O discernimento que você está vivenciando pode não ser um acaso, mas sim um chamado para transformar a realidade ao seu redor. O Senhor pode estar te preparando para corrigir desvios, guiar aqueles que se sentem oprimidos e construir comunidades de fé genuínas. Cada indivíduo possui um ministério único dentro do corpo de Cristo, e sua indignação, se conduzida com sabedoria e amor, pode inspirar mudanças positivas. Busque fortalecer sua conexão com Deus e com os irmãos em Cristo. Embora o desejo de se isolar possa surgir como uma reação natural, a Bíblia nos incentiva a não caminharmos sozinhos na fé. Hebreus 10, 24, 25. Mesmo que seja difícil, procure o convívio de pessoas que compartilhem o mesmo amor pelo Evangelho verdadeiro. Reuniões em lares, grupos de estudo bíblico e momentos de oração podem proporcionar um espaço de intimidade para reconectar-se com irmãos, sem a pressão das grandes instituições. As Escrituras oferecem bases sólidas para a comunhão e pureza. Em Hebreus 10, 24, 25, o autor destaca a importância de nos reunirmos e nos encorajarmos ao amor e às boas ações.
A comunidade cristã existe para edificar, não para a opressão. Atos 2, 42, 47. Retrata a igreja primitiva reunida em simplicidade, unida pelo amor mútuo e compartilhando recursos financeiros. Em Efésios 4, 11 e 13, vemos a diversidade de ministérios estabelecidos por Deus para aperfeiçoar os santos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são chamados a servir ao corpo de Cristo, sem exercer dominação ou culto à personalidade. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, lemos o chamado a não apagar o Espírito Santo e a discernir as profecias. Não devemos aceitar cegamente todas as manifestações espirituais, nem as rejeitarmos por completo. Avalie o que é apresentado pela luz da Palavra de Deus e do caráter divino. Para ilustrar essa jornada e os desafios que podemos enfrentar, pense em exemplos fictícios, mas realistas. Joana, criada em uma igreja com foco na prosperidade material, questionou os líderes sobre a ênfase em recursos financeiros e ouviu que a bênção divina era garantida apenas para aqueles que semeavam abundantemente. Ela se sentiu sufocada e decidiu agir, buscando um lugar onde a Bíblia fosse valorizada e o serviço aos necessitados fosse priorizado. Carlos, presbítero em uma igreja tradicional, descobriu irregularidades financeiras cometidas por um líder da instituição. Ao tentar expor o problema, foi acusado de rebelião e acabou decepcionado. Hoje, ele busca comunidade em pequenos grupos que promovem a responsabilidade financeira e a transparência. Marta sofreu abusos emocionais por parte de um pastor que tentava controlar sua vida pessoal, forçando-a a romper um relacionamento saudável sob a alegação de revelação divina. O trauma vivido a levou a buscar aconselhamento pastoral em outra comunidade, onde encontrou apoio e começou a trilhar o caminho da cura. Hoje, ela auxilia mulheres que enfrentam situações semelhantes. A importância do perdão e da reconciliação surge como um ponto central nesse contexto. Em muitos casos, a repulsa em relação à igreja se origina de ofensas profundas. Mas o Evangelho nos ensina a perdoar. Mateus 18, 21, 22. Perdoar não significa ignorar o que aconteceu, mas sim libertar o ofensor do nosso julgamento pessoal, entregando-o à justiça de Deus. É um processo que exige tempo, honestidade consigo mesmo e com o Senhor. Sem esse passo, as marcas da dor permanecem e impedem o milagre da restauração. A falta de reconciliação em nosso relacionamento com Deus e com os outros pode causar amargura e nos impedir de crescer espiritualmente. É importante lembrar que perdoar não é o mesmo que se reconciliar. Perdoar significa liberar o sentimento de rancor, mas a reconciliação exige um esforço mútuo de ambas as partes para restaurar a relação. Em casos de abuso grave, renascer dentro do mesmo ambiente pode ser contraproducente. No entanto, o ressentimento e a mágoa não devem ser perpetuados. Para quem busca uma comunidade de fé acolhedora e restauradora, algumas dicas podem ser úteis. A oração é fundamental. Ore pedindo orientação a Deus, confessando seus medos e desejos e solicitando que Ele direcione seus passos para um caminho de santidade e serviço. Investigar e observar. Antes de se juntar a uma igreja, participe de cultos, converse com membros e líderes, avaliando sua postura diante de conflitos, administração de recursos e regras. Perguntas são valiosas. Não tenha receio de questionar doutrinas básicas, práticas de gestão de recursos e como são conduzidos os processos de correção. Igrejas saudáveis costumam ser transparentes, com expectativas realistas, reconhecendo que a perfeição é uma meta inalcançável. O foco deve estar em encontrar irmãos que demonstrem humildade para lidar com os erros e um desejo genuíno de refletir os ensinamentos de Cristo. A história bíblica demonstra que Deus nunca abandona o seu povo. Mesmo quando a comunidade se curva para o pecado, Ele levanta pessoas para levá-la de volta ao arrependimento.
Você pode ser um instrumento nesse processo de restauração, apontando os caminhos de volta aos ensinamentos bíblicos, se estiver claro sobre as distorções que existem dentro da igreja. Essa missão exige paciência, coragem e humildade, pois nem sempre a correção é bem recebida. Mesmo assim, no longo prazo, a sua voz firme, comprometida com o reino de Deus, pode beneficiar muitos que se sentem perdidos em um deserto espiritual. Se você se encontra nesse estado, lembre-se que grandes encontros com Deus aconteceram mesmo em momentos de isolamento. Construa sua identidade em Cristo e busque uma comunhão mais profunda com o Senhor. Tenha certeza de que Ele o guiará para um novo capítulo em seu caminho. Reconheça que a sua experiência é singular e que mesmo os escolhidos por Deus podem se sentir desencantados com as instituições eclesiásticas. Essa tensão não anula o seu propósito, mas pode ser parte do processo que o levará a um serviço mais autêntico no reino. A dor e as mágoas devem ser enfrentadas com perdão e discernimento. Feridas profundas exigem tempo para a cura, mas o perdão é essencial para quem busca seguir o caminho de Deus. Adote uma postura de paz, amor e amadurecimento espiritual. A busca por uma comunidade religiosa autêntica, fiel ao legado de Cristo, é um processo que exige discernimento e cuidado. Compreender a verdadeira essência do Evangelho e identificar comunidades que o praticam de forma genuína é fundamental. Sob a luz do discernimento, a capacidade de avaliar e separar o verdadeiro do falso, podemos fortalecer nossa caminhada em Cristo. A prática do discernimento nos permite filtrar as influências e identificar o que é realmente edificante. Isso protege contra a repetição de erros e nos conduz a um ambiente de desenvolvimento espiritual autêntico. Participar ativamente da comunidade cristã vai além da mera crítica. O verdadeiro engajamento exige compromisso com ações práticas que expressem o amor e a graça de Cristo. Dedicação a grupos de estudo bíblico, ações missionárias e aconselhamento a pessoas necessitadas são frutos de uma fé vivenciada. Ao buscar uma comunidade cristã, é essencial observar se o centro da mensagem é Jesus Cristo, com foco em arrependimento, fé, graça, amor e humildade. A transparência na gestão das finanças e o compromisso com a verdade são pilares de uma comunidade saudável. A oração constante deve ser nosso guia, pois reconhecemos a imperfeição humana e a necessidade de perdão. Lembre-se, as falhas e os desafios não invalidam o amor de Deus por sua igreja. Jesus Cristo, nosso Senhor eterno, mesmo diante das falhas, permanece firme em seu propósito e amor pelo seu povo. Busque um lugar onde a palavra de Deus seja vivenciada, onde o Espírito Santo encontre liberdade para operar. Seja instrumento de restauração e não de divisão, espalhando luz em meio às trevas e buscando a verdade com sinceridade. Em sua jornada, Deus reconhece suas lágrimas, compreende suas frustrações e deseja conduzi-lo a um lugar de genuína comunhão, onde o amor de Cristo seja expresso de verdade. Acredite, Deus não abandona sua igreja. É nossa responsabilidade buscá-lo de coração sincero e viver em união com os fiéis, construindo uma comunidade saudável, acolhedora e fiel ao Evangelho. Juntos, podemos contribuir para que o corpo de Cristo se fortaleça, espalhando amor e luz para todos os cantos. Compartilhe esta mensagem de esperança e encorajamento com aqueles que também estão enfrentando desafios dentro da comunidade religiosa. Juntos, podemos iluminar caminhos, cultivar a compaixão e fortalecer a fé no Senhor. Que a paz de Cristo esteja com você.